Aí, Matheus, não tem, de novo, pegando, né, a temperatura que você presenciou, testemunhou em loco ontem, toda a fase final da sabatina e depois a votação em plenário que culminou naquela derrota histórica, chegando, né, a esta cereja do bolo que já estava prevista para hoje, que é a derrubada da dosimetria. E como isso, né, a tua avaliação ali de todo esse cenário da perspectiva dos ministros do Supremo, já vislumbrando o que está para acontecer depois das eleições, seja lá qual seja o presidente eleito em outubro deste ano. Exatamente, Yuri. A gente foi colhendo ao longo do dia diversos sintomas de que culminaria na derrota de Jorge Messias, mas o próprio governo preferiu ignorar esses sintomas e acreditava que, ao fim, ali no frigir dos ovos, acabaria conseguindo aprovar o advogado-geral da União, Jorge Messias, porque, como a gente trouxe já mais cedo aqui, desde o século XIX não havia um veto ao nome do presidente. O veto aconteceu lá logo depois da proclamação da República, em 1889. Em 1890 vem a lei de criação do Supremo Tribunal Federal. Em 1891, o Supremo Tribunal Federal é instalado e ali, quando o Brasil estava pegando fogo, até muito mais do que agora, porque tinha sido acabado de proclamada a República Brasileira, não tinha sequer uma exigência de que fosse um jurista indicado ao Supremo Tribunal Federal. E Floriano Peixoto, que estava ali em guerra com o Legislativo na época, acabou tendo 5 nomes rejeitados. O mais conhecido deles, Barata Ribeiro, que inclusive era médico. Sequer ele era advogado, não tinha formação na área. Na época, a Constituição só falava em notório saber, não tinha palavra jurídico. Depois de tudo isso é que vem o notório saber jurídico, ou seja, vinculando a uma atuação na área do Poder Judiciário. E era justamente nesse sentido que o governo acreditava. Se nunca foi derrubado, o governo lembrava, inclusive eu conversava com senadores, a ex-presidente Dilma em 2015, quando já vinha num processo de deterioração na relação com o Congresso, já vinha se enfraquecendo politicamente, mesmo assim conseguiu aprovar Edson Fachin. Jair Bolsonaro, que conseguiu aprovar Cássio Nunes Marques na primeira vaga com certa facilidade, depois também entrou em disputa com o Legislativo, e André Mendonça, na época o algoz também era Davi Alcolumbre, à época presidente da Comissão de Constituição e Justiça, segurou a sabatina de André Mendonça, mas quando finalmente foi sabatinado, também conseguiu aprovar. E no Supremo Tribunal Federal também havia essa percepção. Sabiam do risco de derrota de Jorge Messias, mas achavam que na hora H acabaria sendo aprovado, apostando inclusive num poder de articulação do presidente Lula, que na verdade não se mostrou realista, não se concretizou na votação de ontem. Porque não foi uma derrota por 1 ou 2 votos, foi uma derrota acachapante. 34, faltaram 7 votos. Isso no Senado Federal é uma diferença muito grande, são apenas 81 senadores, era necessário o voto da maioria simples, ou seja, 41 votos, e ele não chegou nem perto, teve apenas o apoio de 34 senadores e o voto é secreto. Hoje, em Brasília, toda especulação é quem foram os traidores. Tem nome de todos os lados. Renan Calheiros, por exemplo, inclusive, fez uma publicação na rede social para afirmar que não, ele votou a favor de Jorge Messias, porque a especulação é muito grande. Quem foram os traidores? O próprio governo agora, José Guimarães, que sofre essas 2 derrotas muito significativas, que o Pedro fez essa análise muito boa aqui, sobre ele ter tomado posse em um evento com pompa e circunstância, presença de caciques do Centrão, ao final sofre 2 derrotas consecutivas em uma só semana. E sim, agora eles estão ali com o mapa do Senado aberto. Quem foram os traidores? Não tem como ter certeza, porque a votação foi secreta. Mas, de fato, o Palácio do Planalto subestimou a força do Centrão. Grosso modo, 1/3 de esquerda, 1/3 de direita, e o Centrão é que equilibra. Quando ele se une à oposição, vitória da oposição. Quando se une ao governo, vitória do governo. E o que a gente viu ontem foi uma vitória muito expressiva da oposição, Yuri e Débora.